o computador. Boa noite a todos. Então, vamos dar início à nossa reunião semanal. Hoje, o doutor Gabriel, R4 do serviço, apresentando sobre estratégia de tratamento dos gliomas de alto grau. Por favor. Boa noite a todos. Como o doutor falou, hoje nós vamos dar continuidade ao programa de aperfeiçoamento, ao programa de aperfeiçoamento em neurocirurgia oncológica e casos de crânio. E o tema da nossa aula de hoje são as estratégias de tratamento para os gliomas de alto grau. Então, só fazendo uma introdução do que seriam esses tumores e qual é a importância de entendermos um pouco de como eles se apresentam e como a gente deve tratá-los, né? A gente tem um artigo novo da JAMA Oncology que trouxe que aproximadamente a incidência de gliomas, né, de tumores malignos do sistema nervoso central é de 85 mil novos casos por ano, sendo que 29% desses casos são tumores malignos e dos tumores malignos do cérebro, 80 a 85% deles são gliomas. Então, os gliomas que são considerados malignos são aqueles gliomas considerados como alto grau. A gente vai ter o GBM, que é um grau 4 da OMS, a gente vai ter o astrostoma difuso, que também pode ser grau 4 ou grau 3, e o oligodendroglioma, que quando é grau 3, ele também é considerado como maligno, porque é considerado como um tumor de alto grau. Aqui eu trouxe só uma imagem que eu achei interessante desse recheio de estudo, mostrando para a gente as principais manifestações clínicas, vai depender da localização do tumor. Então, eu trouxe mais a título de curiosidade mesmo, para quem quiser depois tirar um print, porque nos ajuda a topografar. Foi até algo que eu falei hoje no ambulatório com os estudantes que estavam lá acompanhando a gente, que uma das coisas mais interessantes da neurocirurgia e da neurologia é que a gente consegue topografar muito bem o que está acontecendo com o paciente. Então, quando as coisas não batem muito com a topografia, a gente consegue até pensar em diagnósticos de exclusão ou considerar outros diagnósticos que não aquele que primariamente surgiu para a gente. Então, aqui seriam os principais sintomas associados com a localização da lesão. E aí a gente tem que lembrar daquela atualização de 2021, que a gente viu, que trouxe para a gente uma nova análise desses gliomas, não só mais com análise histopatológica, como era feito antigamente, vendo a presença de necrose ou proliferação microvascular, que dariam sugestão de uma lesão maligna, mas também o perfil molecular, como principalmente a mutação do IDH, se ele está mutado ou se ele é selvagem, e a deleção homoziótica do CDKN2AB, porque ele é muito importante para a gente, principalmente quando a gente pensa em oligodendroglioma e astrostoma, porque a presença dele é um marcador que sugere maior agressividade e vai considerar esses tumores sendo um grau mais avançado e não só um grau 2, como seria de costume só pela análise histopatológica. A gente trouxe também uma mudança nessa nova classificação, que foi a forma como eles descreviam as lesões, e aí parou de ter esses termos que seriam mais vagos, né, como baixo grau e alto grau, e considerou agora a classificação em grupos. Então, tirou também os números romanos e botou números arábicos, né, então vai de grau 1 a grau 4, sendo que os tumores que são mais agressivos são os grau 3 e grau 4. Aqui só uma imagem da nossa revisão da classificação da última aula, mostrando como que é o diagnóstico desses gliomas, né? Então, a gente tem 3 tipos principais de glioma difuso do adulto, sendo que a presença do IDH mutado vai nos possibilitar 2 tipos de diagnóstico, um é o oligodendroglioma ou astrostoma, e a presença do IDH selvagem vai nos direcionar totalmente para um outro diagnóstico, que é o glioblastoma. Quando há a presença da coagulação 1P19Q, que é obrigatória para esse diagnóstico, a gente tem a presença de oligodendroglioma, e quando esse oligodendroglioma ele tem a mutação do CDKN2AB, ou ele tem uma mitose aumentada ou células anaplásicas, a gente considera ele como grau 3. Para ser astrostoma, a gente não tem que ter a coagulação 1P19Q, a gente tem que ter, na verdade, uma perda do ATRX e uma mutação do TP53, e quando ele apresenta a coagulação CDK2AB, homozigótica, né, vai sugerir para a gente um alto grau. Então, esse marcador talvez seja dos marcadores moleculares que a gente falou na última aula, o mais importante nesse contexto de classificação dos gliomas como sendo um grau mais avançado para definir nossa terapêutica posterior. E aí, como a gente vai falar de tumores, eu achei interessante eu colocar só a tabela do KPS, para a gente revisar o que é o KPS, porque a gente vai ver mais na frente, principalmente o pessoal da oncologia, eles gostam muito de utilizar o KPS, que é uma escala de performance do paciente, para definir a terapêutica do paciente, se vale a pena ser mais agressivo na terapêutica ou não. E a gente vai ver que até uma dificuldade que eu vi nos trabalhos, inclusive no Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, que eles acabam sendo
pouco conservadores no sentido de paliação, né? Então, a gente dificilmente vai ver um caso sendo indicado para paliação direta, pelo menos pelos guidelines. Eles sempre tentam trazer um fluxograma, eu vou até mostrar um fluxograma no final, mostrando que eles sempre tentam trazer algum tipo de terapia, mas é algo que a gente tem que pensar, porque um paciente com KPS muito ruim, como o KPS de 10, 20, 30, ele é um paciente que está muito debilitado, então ele não tem um performance status bom para aguentar muitas vezes a terapia, que é uma terapia que não é difícil, seja ela um insuto cirúrgico, né, pela resposta metabólica ao trauma da cirurgia, ou as medicações que cursam com diversos efeitos colaterais. Então, só uma revisão do que seria o KPS. E antes de entrar, então, propriamente dito, no nosso tratamento cirúrgico, no nosso tratamento adjuvante, né, pós-cirúrgico, a gente tem que lembrar que esses pacientes, eles geralmente se apresentam com algumas manifestações clínicas. E uma delas é a crise convulsiva. E aí, o último guideline agora do JAMA, ele mostrou que a profilaxia de crise convulsiva ela não é recomendada. Inclusive, no intraoperatório, eles mostraram que não há uma evidência que forte que nos faça fazer anticonvulsivante no intraoperatório, pensando na profilaxia de crise pós-cirúrgica, mas que se o paciente tiver crise convulsiva, está indicada o uso da medicação anticonvulsiva, né? E aí as medicações que eles colocavam como principal possibilidade seria o levetiracetam, e eles falam da fentoína, que é a mais difundida e talvez uma das mais baratas, o fenobarbital, e tal, mas que na possibilidade de uma droga mais nova seria mais interessante usar essas drogas melhores. Outra condição clínica, né, que os pacientes com gliomas eles apresentam muitas vezes é o edema cerebral. E a gente vai ver que nos pacientes com GBM, que tem um prognóstico ruim, muitas vezes mesmo operando, a gente permanece com edema cerebral importante nos exames de imagem, trazendo para ele manifestações clínicas importantes. A gente tem que lançar a mão muitas vezes do corticoide por longa data. E aí eu trouxe algumas considerações sobre esse uso prolongado do corticoide que eu acho que nos ajuda muito, principalmente nesse cuidado ambulatorial pós-operatório desses pacientes com GBM. Inclusive, foi até algo que me fez revisitar um caso que eu vi com o Dr. Renato semana passada no ambulatório. Era um paciente que ele nem chegou aí para o ambulatório, porque estava tão debilitado, e a gente estava usando via corticoide. Tem, talvez, algumas terapias que nos possibilitam um desmame do corticoide e tentar umas novas drogas que o JAMA trouxe para a gente. Então, dos corticoides, a dexametasona é a preferida, né? Porque ela tem uma baixa atividade mineral do corticoide e uma meia-vida mais longa, e ajuda muito a controlar os sintomas neurológicos. E aí eles colocam que a dose recomendada média é de 16 miligramas em dia, mas se o paciente estiver muito sintomático, a gente pode fazer um bolus inicial de 10 miligramas. Existem algumas particularidades, como eu falei, com o uso crônico do corticoide. Então, a gente tem que sempre trazer o equivalente para a dose de prednisona, que acaba sendo a dose mais usada nos estudos para definir os efeitos colaterais do corticoide. Então, se a gente tem um paciente que usa o equivalente de prednisona de 20 miligramas por dia por mais de um mês, que é equivalente para a gente de 3 miligramas por dia de dexametasona por mais de um mês, ele tem que receber a profilaxia para pneumonia por pneumociste girovese. Isso eu acho que é muito interessante, porque é um cuidado que a gente tem com os nossos pacientes no ambulatório, porque acaba que muitas vezes só a gente está manejando esses pacientes. Então, se a gente não se atentar a isso, a gente pode comer a bola e o paciente pode ter um desfecho piorado por uma condição clínica que a gente poderia prevenir. E aí esse artigo ele trouxe um dado muito interessante que para os pacientes que não são imunocomprometidos por HIV, ou seja, eles estão imunocomprometidos pelo uso do corticoide, o uso da profilaxia com sulfato natriazol trimetoprim, que é o Bactrim, reduziu a chance da pneumonia de 6 para 0,2%. Então, a gente pode praticamente zerar a chance desse paciente ter a pneumonia pelo pneumocystis girovese. Outra coisa importante que a gente tem que sempre considerar para pacientes que usam doses maior do que 8 miligramas por dia em ambientes pré-operatórios é a profilaxia de lesão gástrica. Então, sempre iniciar um inibidor da bomba de prótese também, porque isso vai ajudar o paciente não só nesse contexto do uso do corticoide, mas também quando a gente precisa lançar mão de anticoagulantes, AINES, ou ele tem histórico de úlcera péptica. E aqui eu trouxe uma tabela desse artigo que eu achei também muito interessante, justamente para esses pacientes que estão num prognóstico ruim, que a gente não tem mais indicação cirúrgica, muitas vezes nem de quimioterápico, mas que eles ainda continuam com edema, trazendo uma manifestação clínica importante que tem limitado a vida dele. Então, a gente pode lançar a mão também do bevacizumab, que seria uma nova medicação para tentar poupar o uso do corticoide, que ajudaria no controle desse edema cerebral. Outra consideração importante é a profilaxia do tromboembolismo venoso, que a gente tem sempre que lembrar nos nossos pacientes, não só no pós-operatório, mas principalmente nesse contexto oncológico, porque até 30% dos pacientes com gliomas ou linfoma do sistema nervoso central, eles vão apresentar em algum momento TEV. E aí a recomendação mais forte é que a gente use heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada nas primeiras 24 horas pós-cirúrgicas. Então, o paciente operou, depois de 24 horas a gente já tem que fazer isso, isso é algo que a gente faz no serviço de maneira rotineira, e não há nenhum dado que nos traga uma evidência forte para que a gente faça essa profilaxia de TEV no ambulatório. Então, a princípio, só no pré-operatório está lá mesmo.
mesmo com o paciente no pós 24 horas, eu vou interromper, não tem problema não, né? Não, não, Importante. pode. Você colocou idealmente começando 24 horas pós-cirurgia. A gente Isso. até entende isso, mas você falou que você falou, né, que faz 48 horas pelo menos dessa medicação, não tem tempo. Porque na verdade é o seguinte, se o paciente começar a deambular, precisa fazer? Então, a recomendação deles é fazer, mesmo o paciente que Deambular? deambula, enquanto ele estiver no hospital, que faça profilaxia. Eles colocam como essa medicação porque eles entendem que é o que a gente pode ter com mais facilidade no hospital, mas existem as formas de profilaxia não medicamentosa, né, como a bomba de Mecânica. compressão pneumática, a deambulação precoce, mas a recomendação do JAMA foi fazer uso da medicação, pelo menos nesse período perioperatório intra-hospitalar. Porque o que acontece, professor? O paciente não fica com mobilidade toda hora, né? Fora do leito. Ele fica Você mais costuma tempo deixar? Eu deixo do que- direto, eu deixo direto. Não, eu deixo no pós-operatório, faz. Só que a hora que eu vejo que já está deambulando bem, mesmo no hospital, eu já falo que pode sim. deixar. Eu deixo, cara. Eu deixo. Assim, é porque o seu dado aí, Se você anda 30%, 2 horas no dia. é bastante. Mas eu passei não, O 2 paciente horas não no anda 2 hospital. horas no dia, ele fica mais tempo deitado. Ele anda Agora, 20 minutos na pressão do Eu filtrante. fiz a terapia e depois. É que geralmente os pacientes são meio ruinzinhos, né? Já tem debilitado às vezes. Não tá... Isso é um ponto importante que a gente vai ver quando a gente vai pensar na nossa ressecção, que eu vou ficar mais na frente, porque não só atrapalha o pós-operatório do paciente imediato, mas os estudos mostram que atrapalha o início da quimioterapia adjuvante depois. Então, quanto mais agressivo a gente é e mais déficit esse paciente fica, menor a chance de fazer o tratamento adequado depois do É uma pós-operatório. coisa que a gente sempre conhece. E aí, entrando agora, então, no tratamento específico, né, eu vou falar das doenças específicas, porque existem alguns manejos individualizados para cada uma delas. Então, o GBM, que seria a pior doença, né, que a gente pode encontrar, que é uma lesão com um grau de malignidade avançado, né, a gente tem que o papel da ressecção, ele talvez seja o principal papel na sobrevida desse paciente. Então, quanto maior for a nossa ressecção, ou seja, se a gente conseguir fazer uma gross total resection desses pacientes, maior é a chance de sobrevida desse paciente, embora não seja uma diferença muito grande, né? Porque se a gente for pensar, um paciente que consegue fazer uma reseção completa, a sobrevida média dele é de 16 meses, esse gráfico tem meses. E se a gente faz uma ressecção subtotal, a sobrevida dele vai ser de 10 a 12 meses. Então, mesmo com a ressecção adequada, a sobrevida desses pacientes costuma ser ruim. Então, por isso que tem que ter aquele cuidado todo com as medicações, porque o corticoide, por exemplo, pode ser usado nesse paciente até o final de vida, e a gente precisa ter os cuidados para que a vida dele não possa ser abreviada, né, por uma dificuldade nossa, muitas vezes, de diagnóstico. E aí, uma das principais evidências que eu vi, embora tenha uma revisão do Journal of Neurosurgery do ano de 2024, que não mostrou uma mudança na sobrevida em si, mas o uso do 5-ALA trouxe, estatisticamente significativo, uma maior chance de uma ressecção total. Então, se a gente faz uso dessa substância, né, que ela é uma fluoresceína, né, ela acaba corando as células tumorais através da injeção da medicação via oral, a gente consegue ter uma melhor dimensão de onde está o tumor e de onde ele está infiltrando, para que a gente consiga fazer a ressecção mais adequada de todo ele. E foi evidenciado que, quando a gente não consegue fazer uma ressecção toda e a gente deixa lesões que ainda causam pelo contraste, aumentam e muito o risco de morte desses pacientes no pós-operatório em um menor espaço de tempo. Aqui foi uma imagem que eu trouxe de um dos artigos que eu usei só para avaliar um pouco melhor o 5-ALA, que eu achei bem interessante, que aí a gente consegue ver, né? A lesão, quando a gente usa o 5-ALA com a luz azul, né, a gente consegue ver esses pontos que captam de vermelho para rosa, são todos pontos infiltrados por lesão, e aqui o momento pós-ressecção, e a gente faz de novo a injeção de 5-ALA, a gente não consegue mais nem ver nenhuma. Esse caso aí, eu acho que dá uma desenho 5-ALA. Tem, né? Com todo respeito ao artigo, mas é um caso que, assim, que por foto a gente consegue ver uma diferenciação boa, né? Sim. E enquanto você vai lá embaixo, o tecido normal, você vê uma diferenciação boa, né? Mas acho que a intenção do artigo em si foi mostrar que ajuda a ressecar mais do que ressecaria sem ele, mas eu confesso que está bem evidente, né? A gente consegue ver que isso aqui não é um aspecto normal de um parênquima cefálico, mas foi só para ilustrar mesmo. Você falou que foi feito via oral no artigo? Via oral. 5 alas, 1 hora antes você bebe isso. Mas é ótimo isso aí, tá? Certo. E aí, eu vou falar um pouco mais na frente da classificação do grupo Hannon, né, que foi quem definiu o que é uma ressecção supramáxima, o que é uma ressecção máxima, o que é uma ressecção submáxima e o que é uma biópsia, mas só para a gente ter uma noção, pela classificação Hannon considerada 1, para os gliomas de alto grau, como o GBM, a gente sempre tem que tentar isso aqui, tirar toda a área captante de contraste e deixar um volume residual menor ou igual a 5 centímetros cúbicos de área que
tem uma alteração no FLAIR ou no T2, mas não capta contraste. Porque isso mostra para a gente uma redução. Esse supramáximo. Aí é um É supramáximo. o supramáximo, isso. E isso mostra para a gente uma redução na verdade, mostra para a gente uma melhora na sobrevida global desses pacientes, né? E a gente fica naquele limite funcional que eu falei para vocês, de sempre pensar o quanto que a gente pode ressecar sem trazer para esse paciente déficits que acabem piorando a vida dele. E aí a gente pode trazer para ele uma sobrevida de 4, 5, 6 meses a mais, mas totalmente incapacitado. Então, isso é algo que tem que sempre estar em nossa mente e a gente tem que ponderar junto com o paciente e com a família para a gente definir sempre o que é melhor para o nosso paciente. E aí, sobre o tratamento adjuvante barra concomitante, né, desses pacientes que são operados de EBM. Isso aqui foi algo muito interessante que eu vi num artigo do JAMA e que, às vezes, no âmbito do SUS, a gente acaba pecando. Mas a recomendação é que o tratamento quimioterápico barra radioterápico seja iniciado em até 3 a 6 semanas pós-cirúrgica. E muitas vezes a gente acaba perdendo esse time por condições do próprio sistema de saúde. Mas é sempre o nosso alvo é esse, que o paciente comece a terapia entre 3 a 6 semanas. E se o paciente ele tem menos de 70 anos e tem um KPS bom, maior do que 60, o tratamento padrão vai ser radioterapia, com a dose de 60 grays, não fracionada em 30 frações, associada com a temozolomida concomitante e adjuvante depois, por 6 meses, independente do status de MGMT. Lembra que eu falei naquela aula que a metilação da MGMT, ela prediz para a gente se o paciente é respondedor ou não ao Melhor temozolomida. respondedor, né? Isso. E aí ele coloca que realmente é difícil fazer a metilação em todos os pacientes. Então, se a gente não tem a metilação, a gente vai fazer esse esquema para todo mundo, que é melhor pecar pelo excesso, né? E a dose da temozolomida é de 75 miligramas por metro quadrado diariamente durante o período da radioterapia. Depois vai ser seguida de 150 a 200 miligramas por metro quadrado por 5 dias, a cada 28 dias, que é o tratamento que a gente vê os pacientes fazendo em 6 ciclos, por isso que dá em média de 6 meses. Isso vai trazer para a gente uma melhora na sobrevida global, e aí não é uma melhora tão expressiva, né? A gente sai de 12 meses para 14 meses, mas é o que a gente tem de evidência para tentar melhorar a vida desses pacientes. E, como eu falei, a metilação do MGMT, ela traz um risco mas uma melhor resposta ao uso da medicação, aumentando a sobrevida de 15,3 para os pacientes que não estão fazendo a temozolomida, só radioterapia, para 21,3. Então, a gente já vê uma resposta mais interessante. E uma outra opção, que isso eu nunca tinha visto, e eu fui estudar o que era, são essas terapias com campos elétricos alternados, trazendo uma melhora de sobrevida de mais de 4 meses. Eu achei bastante interessante. E aí eu fui olhar um artigo, o que era isso, e confesso que o artigo é nível de, assim, um artigo chinês, mas trouxe para mim, pelo menos, um norte de como é que isso funciona, né? E aí os principais mecanismos de ação, pelo menos, que eles consideram com essa terapia com campos elétricos alternados, é que ele consegue interferir em algumas fases celulares. E ele consegue interferir na mitose, gerando apoptose celular, ele consegue diminuir o reparo do DNA ou até inibi-lo, então com o DNA não sendo reparado, a lesão ela acaba também sofrendo uma apoptose, ele consegue induzir a autofagia dessas células tumorais, consegue fazer uma modulação imunológica e aumenta a permeabilidade da barreira encefálica, que pode nos ajudar com o quimioterápico penetrar melhor no sistema nervoso central e assim ajudar no tratamento. E aqui foi uma imagem interessante que eu achei desse artigo chinês, mostrando os principais braços de ação da terapia com campos elétricos alternados. Foi desenvolvido nos Estados Unidos, né? Você trouxe o artigo chinês, mas é uma tecnologia eu americana, acho que tinha né? um melhor end, foi esse artigo deles, né? O TTF, você sabe como é que funciona ou não? Eu olhei uns fósforos, professor, mas não consegui. O paciente tem que raspar a cabeça, né? Ele fica deitado, Muitas horas por dia. fica os vários adesivos colados aqui na cabeça e uma mochilinha nas costas, né? Mas são 16 horas por dia. Ele 16 fica horas por ligado, dia, ele não- o tempo todo, não- o tempo todo na cabeça dele. E aí, seguindo então para esses pacientes que ainda estão com bom estado funcional, mas são mais velhos, ou seja, acima de 70 anos, a gente vai ter também a indicação da radioterapia junto com temozolomida. Só que a gente vai fazer uma radioterapia um pouco menor do que dos pacientes menores de 70 anos. Então, vai ser uma radioterapia hipofracionada com a dose de 40 grays em 15 frações e o temozolomida concomitante e adjuvante, independente da metilação do MGMT. E para os pacientes que têm um KPS ruim, menor do que 60, eles recomendam a terapia com radioterapia hipofracionada com temodal, ou temodal isolada, ou cuidados paliativos. E aí esse foi um ponto fraco que eu achei nos guidelines em si, porque a gente, na nossa formação médica, não é preparado para lidar com o fim da vida, né? Então, acho que isso é uma dificuldade que a gente tem enquanto médico, de saber quando é a nossa hora de parar e qual é o nosso limite, para que o paciente consiga seguir o curso dele. Então, eles sempre tentam trazer alguma coisa que possa ser feita, mas muitas vezes a gente tem que reconhecer que realmente não tem mais o que fazer. O que a gente tem que tentar é garantir que esse paciente tenha uma dignidade para o fim de vida com
a melhor qualidade de vida que ele puder, com menos sintomas que a gente puder deixar ele. Certo, isso foi o que a gente tem sobre as atualizações dos gliomas. Agora, sobre os astrostomas, né, que são IDH mutantes, grau 3 e grau 4, que são os astrostomas malignos. A gente tem que a história natural deles é um pouco mais indolente e uma sobrevida melhor do que o GBM naturalmente, né? Com a média de sobrevida considerando todos os astrostomas difusos, né? E aqui inclui também o grau 2, de 7 a 11 anos, mas ele tem uma chance de recorrência e uma progressão maligna que é considerável. Por isso que a gente tem que ficar atento no acompanhamento desses pacientes. Eles representam de 15 a 20% de todos os gliomas difusos. E aí, quando a gente consegue ter uma ressecção boa inicial, a gente tem a sobrevida de 10 anos, contra uma biópsia barra observação de 6 anos. Então, a gente vê a importância do impacto da cirurgia também nesses pacientes, não só no GBM. E a nossa capacidade de ressecção, ou seja, quanto menor o volume residual de lesão não realçante, grave isso aqui, porque para a gente, em gliomas, não importa só o que capta contraste, importa também todo o sinal alterado no FLE e no T2 que não capta contraste. Porque deixar lesão residual também não realçante aumenta o risco de morte em aproximadamente 1% nesses pacientes. E aí, os critérios para o IDH mutado grau 4, na situação do IDH mutado grau 4, é a presença da coagulação homozigótica CDK2A-B. Eu estou sendo até um pouco repetitivo, mas isso é muito importante para a gente. E aí, a sobrevida global desses pacientes já reduz drasticamente. A gente tinha pacientes que tinham sobrevida de 10 a 12 anos, eles passam agora a ter de 2 a 5 anos. E isso com a cirurgia muito bem feita, com a ressecção muito bem feita, deixando a menor área possível de lesão com realce e não captante de contraste. O tratamento pós-cirúrgico, então, desses pacientes, quando eles são grau 3, o padrão é a radioterapia seguida de 12 ciclos de temozolomida adjuvante. O uso da temozolomida concomitante com a radioterapia não parece ter um benefício adicional do que usar ela só de forma adjuvante. Então, nesses casos, a gente pode fazer só a radioterapia e depois seguir com o temodal. E quando é o grau 4, a recomendação é a radioterapia com temodal concomitante e depois seguir com o temodal adjuvante, ou só a radioterapia com o temodal só adjuvante. Mas acaba que o protocolo ele traz mais a vertente de fazer como se fosse um GBM. A gente faz tratamento de radioterapia com temodal e depois temodal concomitante ou adjuvante. E para esses casos também de astrostoma grau 4, também está indicado o uso da terapia com campo elétrico alternado. Quanto aos oligodendrogliomas, que são, dentro dos nossos tumores difusos, né, dentro dos gliomas, aquele que tem um melhor prognóstico e que é o mais indolente. Então, ele não chega a grau 4, né, o grau máximo de lesão nesses casos é grau 3, e a sobrevida dele passa de 10 anos na maioria dos casos. Então, são lesões que a gente vai tratar com mais tranquilidade, podemos dizer assim, mas a ressecção cirúrgica também impacta totalmente no pós-operatório desse paciente e na sequência dele de uso de medicações depois também. Quando há uma ressecção adequada, o crescimento dele é lento, então a recidiva geralmente passa de 6 anos para que haja nova recidiva de novo. E aí fica na questão de nossos desafios, né? Da nossa ressecção ser a máxima segura, sem trazer alteração para esses pacientes de forma a limitar as atividades de vida dele. O que muda aqui no tratamento pós-operatório é que, diferente dos outros que a gente sempre usa o temodal, aqui as drogas são um pouco diferentes. Então, quando é indicado nos casos de oligodendroglioma grau 3, a gente vai seguir de radioterapia, depois 6 ciclos de PCV, que é a procarbazina, a lomustina e a vincristina adjuvante. Pronto, agora vamos falar sobre algo que o Dr. Arthur trouxe que é muito importante até para estabelecer nossas condutas para seguimento no ambulatório depois. Então, sempre que a gente opera esses pacientes, a gente tem que pensar em qual grau de ressecção a gente conseguiu fornecer para esses pacientes. E por isso é tão importante aquela ressonância que o Dr. Arthur sempre bate no papel. Fazer a ressonância em até 72 horas, porque com ela a gente consegue calcular o volume residual de tumor. Então, um ramo classificado como classe 1 é aquele em que a gente consegue tirar toda a área captante de contraste, mais a área não captante de contraste, deixando o volume residual menor do que 5 centímetros cúbicos, que é a ressecção supramáxima. Na classe 2, a gente tira praticamente toda a área captante de contraste, deixando o volume residual menor ou igual a 1 centímetro cúbico, com ou com uma lesão não captante de contraste maior do que 5 centímetros cúbicos, que é a ressecção máxima. A classe 3 é quando a área captante de contraste fica maior que 1 centímetro cúbico, que é a ressecção submáxima, e a classe 4 é quando a gente só faz uma biópsia e não uma redução significativa do tumor. Esse é só um resumo da tabela, eu vou trazer outras duas tabelas para a gente poder ver mais na frente,
que nos ajuda a ter uma ideia melhor, porque essas classes 2 e 3 elas são subdivididas em classes 2A e 2B e 3A e 3B. E aqui eu trouxe uma imagem do artigo do Lancet, que foi quem trouxe essa classificação da Rano para a gente, mostrando qual é a importância disso, né? A gente vê que no centro das lesões do glioma, principalmente do GBM, na verdade dos gliomas de alto grau, né? Que uma das características da histopatológica da malignidade é a presença de necrose ou proliferação microvascular. Então, no centro, a gente geralmente tem a necrose, depois a gente tem a área do tumor, que é a área que geralmente capta contraste, e depois a gente tem toda essa área que não capta contraste, mas que tem lesão infiltrada tumoral. E tem também a área de edema, que é uma área que não tem infiltração de tumor, é o edema puro, e está aí o nosso maior desafio na definição de o que é realce infiltrado por tumor do que é realce só marcado pelo edema. E isso eu vou tentar responder para vocês um pouco mais na frente. Então, a gente tem uma primeira classificação de Rano que foi lançada. Na verdade, não era Rano, não. Era uma classificação da China adaptada. Ele trazia dados semelhantes ao que a gente tem hoje na classificação de Rano, mas ele considerava uma modalidade de avaliação em porcentagem, que acaba dificultando muito porque fica algo menos objetivo, quando a gente tenta classificar essas patologias, essas lesões residuais em porcentagem. Então, pode ficar mais variável. Mas a gente consegue ver aqui, nesses artigos que mostravam a sobrevida dos pacientes pós-operatório, considerando o tipo de ressecção que ele teve, que mesmo nessa classificação mais antiga, a ressecção supramáxima era aquela que tinha um curso com melhor sobrevida global. E aí, quando a gente tem a classificação mais atualizada agora, que essa sim é a classificação de Rano, a gente consegue ver também essa permanência da melhor sobrevida nos pacientes quando a gente consegue uma ressecção maior, e a gente continua tendo classe 1 sendo a ressecção supramáxima, que é aquela com retirada total da área captante contraste e manutenção de um volume menor ou igual a 5 centímetros de área não captante, mas que realça, sem considerar a porcentagem. Essa é uma mudança da classificação. E aí a classe 2, que é considerada como máxima ressecção, ela agora é dividida em 2A e 2B, sendo a classificação 2A, e quando a gente consegue tirar tudo de área captante de contraste, mas a gente deixa uma área não captante maior do que 5 centímetros cúbicos, e classe 2B é quando a gente não faz uma secção total da área captante, mas faz próximo disso. Então a gente consegue deixar um volume residual menor do que 1 centímetro cúbico, menor ou igual a 1 centímetro cúbico de área captante de contraste. A classe 3, que é a submaximal resection, né? A gente tem o 3A, quando a gente deixa menor ou igual a 5 centímetros cúbicos de área captante de contraste, e a classe 3B, quando a gente deixa maior do que 5 centímetros cúbicos de área captante de contraste, e a biópsia, que é quando a gente não tem uma redução do volume da lesão, faz só a biópsia para o diagnóstico mesmo. Minha dúvida, eu tenho uma dúvida. Será que os radiologistas que trabalham, ele consegue fazer isso daí? Esse cálculo? Não, a gente tem que fazer. Ou tem que ter algum equipamento que faça, né? Porque, Porque algumas na verdade- pessoas estão trabalhando nisso, né? Porque, na verdade, é o seguinte, a geometria disso daí é totalmente variável, né? Como é que você vai Então, definir? tem alguns trabalhos aí. Quem está fazendo trabalho nisso é Bruno, né? Bruno está fazendo os trabalhos aí de treinar a máquina para a máquina calcular o que era de tumor e o que era de o que sobrou, entendeu? Vai calcular volume? Calcular volume, segmentação. Trabalhei, ele publicou agora, né? Eu não li o trabalho, mas é nessa linha aí. E ele tem outros 2 alunos que estão fazendo iniciação científica com ele que estão Depois seguindo nesse caminho aí, né? esse negócio vai emprestar. Seria interessante, se você tiver um programa que consiga se pegar a imagem, jogar a imagem, e olha, tem 3 centímetros cúbicos. É isso. Mas aí- O cúbico aí é o que... Não, mas é fácil, pô. Dá pra fazer, por exemplo, na hipótese é fácil. Mas, Isso daí mas Mas quem isso é mais- seleciona mas é é a variável, gente né? ou é a máquina? É a gente. Aí eu seleciono, aí você tem que... Dependente. Depende Aí do desculpa, programa. um maior corte, você faz como se fosse Não. um volume de um. O Horus, ele faz o cálculo do volume. Faz. Você Faz. desenha vários cortes da lesão, vai desenhando, depois renderizar, ele renderiza e cria uma imagem tridimensional. Mas aí o esquema que o que a gente está falando é você colocar lá e já sair isso daí. Se fosse automático, era legal, mas aí vai demorar um pouquinho. Tá bom. Deixa o Bruno concluir o trabalho, que ele vai vender o app, o aplicativo. E aí o nosso principal... É isso que a minha dúvida é essa aí, que eu falei para eles. Porque, veja, a gente às vezes opera no GBM, mas tem uma área de hipersinal ao redor. Aquela área de hipersinal é para eu ressecar ou aquilo é edema? Como é que eu diferencio edema de tumor ao redor da área captante de contraste? Não sei. Então, eu pedi para ele ver se vai conseguir dizer para a gente aí. Professor, assim, não vai ser muito promissor não, Não. porque Não tem como dizer de Infelizmente. 100%, né? É. tem, a especificidade é alta, pelo que os estudos mostraram. Perfeito. Só que
é um cálculo muito difícil de ser feito, entendeu? Então, esses dois primeiros que eu vou mostrar, eu achei basicamente impossível. Eu tentei entender ainda para trazer para cá, mas não tem como. É um negócio matemático avançado que talvez acho que poucos radiologistas consigam fazer. Mas o terceiro método de avaliação, eu acho que é algo mais factível de Vamos ser para o utilizado. terceiro, né? Mas é E boa aí, matemática. e aí o que a gente tem? Somar no débito da DV. De possibilidade de tentar identificar o que é diferente, né? Um dos primeiros métodos de utilização foi o coeficiente de difusão aparente, que é o ADC. E a gente traz que se o ADC é menor do que 1,36 vezes 10 a menos 3 milímetros quadrados por segundo, sugere que é tumor infiltrativo não captante. Mas se o ADC for maior que 1,36 vezes 10 a menos 3 milímetros quadrados por segundo, sugere que é adenovasogênico. Como é que você vai disso? Então, é isso que eu não consegui. Eu tentei ver como é que eles medem. Coisa do Você ADC. marca, será, tipo assim, de errado densidade? Não posso botar a temática que eles colocam na marcação deles, mas eu, de verdade, eu não consegui entender. Ó, mostrou um valor de corte, esse valor de corte de 1,36. Mostrou uma sensibilidade de 93 a 100%, com especificidade de 100% para diferenciar GBM não captante de edema vasogênico. Então, são coisas muito boas, mas pouco reprodutíveis, né? Acho que esse é o grande defeito deles. Uma outra possibilidade é o volume sanguíneo cerebral relativo, que é o RCBV, por percussão DSC. E aí, se o RCBV é maior do que 1,04, indica tumor sólido não captante. Esse dá para medir, E se né? o RCBV é menor do que 0,30, sugere edema vasogênico público. O que fica nesse limbo entre 0,30 e 1,04 é uma lesão indeterminada que ele não consegue trazer com uma especificidade adequada no cutoff. Então, o que tem de cutoff que a gente consegue predizer de forma pragmática é maior que 1,04 é lesão, menor do que 0,3 é edema. O que está nesse limbo a gente ainda continua nessa dúvida. E a outra forma que eu achei mais simples e que talvez seja mais fácil pelo próprio valor que a espectroscopia nos mostra é utilizar a espectroscopia para fazer as razões entre colina e creatina, colina e N-acetilaspartato e razão de N-acetilaspartato e colina. Como é que eles fazerem isso na zona de edema, assim? Eles geralmente só fazem a espectroscopia na área que a gente tem dúvida, né? Lá na área próxima à necrose, mas seria interessante fazer na área de edema também, pelo que o estudo mostra. E aí eu trouxe só uma peça para a gente poder lembrar. A colina é um marcador de síntese da membrana celular e do novo celular. O N-acetilaspartato é um marcador de integridade neuronal e a creatina é um marcador de metabolismo energético estável. E aí os cutoffs desses valores são esses aqui, com a razão colina e N-acetilaspartato tendo a melhor curva subárea de 0,93, mostrando que tem poucos falsos positivos. Então, se realmente há uma alteração da colina e N-acetilaspartato, tem uma alta especificidade para dizer que ali realmente é uma lesão tumoral. E aqui eu botei a sensibilidade e especificidade de cada um, e aí na razão colina e acetilaspartato, se ela é maior ou igual a 0,87, sugestivo de lesão tumoral. Na razão colina por creatinina, se é maior do que 1,7, sugestivo de lesão infiltrativa, e se a razão da N-acetilaspartato por colina for menor do que 0,66, significa que é lesão tumoral. Então, esse eu achei que é o mais fácil, porque na espectroscopia eles colocam, né, os dados de quanto foi o pico de colina, então dá para a gente calcular de forma mais razoável. Só que aí precisa da ajuda do radiologista de colocar a espectroscopia não só no local próximo da necrose, mas também na área de Na verdade, edema. ele tem que colocar ao redor de todo o tumor, se for o caso, né? Fazer exatamente o que é que ao redor do tumor é tumor edema, né? Não sei se dá para fazer. E aí, foi isso. Respondeu, pessoal? Respondeu. Não, pelo menos tem um norte, né? Pelo norte. Mas o senhor diz assim, né, pessoal? Tem uma lesão, tem o centro. Aí o edema mais distal, aquela área que... Tem que fazer também. Toda alteração do FLE de T2, tudo que realçar no FLE de T2 entraria na avaliação. Teoricamente tem que tirar. Na verdade, o que vai limitar a sua ressecção vai ser a funcionalidade, entendeu? Sim. Então, acaba que isso aí influencia, é importante, saber isso daí é importante. Porque, assim, se eu sei que aquilo é edema, eu não preciso nem me preocupar em ressecar. Mas se não for edema, se for tumor mesmo, que aí você só vai confirmar com essas metodologias mais avançadas, você vai requerer ressecar. E aí você vai até onde? Até onde o paciente permitir do ponto de vista funcional, entendeu? Mas aí o objetivo é sempre a gente estar buscando melhorias para avaliar, melhorias no que a gente está fazendo, entendeu? Senão a gente fica... Na época que eu, Renato, era residente, há uns anos atrás, eu mais tempo, Renato mais recente, mas era assim, ressecar o tumor, acabou, e pronto. Mas não é, né? A gente vê que Tá mudando. isso aí são coisas novas, né? Quem tem que estar... Isso aí, assim, isso que ele está discutindo aí, que o Gabriel está apresentando, é uma coisa
o do Run Reset Group, essas coisas são coisas muito atuais. O trabalho é de 24, 25, então, eu trabalho desse ano, até o de 2026, que a maioria dos lugares nem está pensando nisso, né? A gente tem que pensar e aproveitar, ver como é que a gente traz essas informações aqui para o serviço, né? Para a gente usar. E é isso. O dilema oncofuncional, como a gente já falou, sempre para no quanto a gente vai conseguir deixar esse paciente com uma qualidade de vida adequada e o impacto do déficit desse paciente interfere muito na capacidade desse paciente de tratar posteriormente. Então, o declínio no NIH de 1 ponto é um preditor negativo em sobrevida com um odds ratio de 1,41 com significância estatística. Então, 1 ponto que a gente tira do NIH desse paciente, embora o NIH não seja a melhor escala para avaliar isso, mas foi a escala que o artigo usou, a gente já consegue diminuir muito a sobrevida global desse paciente. E eles começam a trazer, entrar numa vertente de o que a gente pode usar de tecnologias que nos ajudam a ressecar com maior segurança as áreas que a gente pode, principalmente pensando nesse dilema oncofuncional. Ressecar o máximo possível, porque a gente sabe que assim melhora a sobrevida dele, mas deixar ele com funcionalidade preservada, porque isso também melhora a sobrevida deles. E aí, esse é um algoritmo do final do artigo do Rano, que ele coloca sempre a avaliação clínica de risco, considerando a idade e a disfuncionalidade que esse paciente já tinha prévia, como déficit neurológico, o KPS basal e a localização da lesão. E aí ele inclui sempre a análise da eloquência, se essa lesão está na área eloquente ou não, e a acessibilidade dessa lesão. Será que a gente vai ter que machucar muito parênquima para chegar nessa lesão ou não? Depois disso, definir sempre o perfil molecular, porque a gente vai definir, assim, a gravidade dessa doença, para pensar sempre na ressecção máxima segura, considerando esse conceito de ressecção oncofuncional. E aí, de tecnologia que eles colocam de possibilidade para nos ajudar no intraoperatório, é o 5-ALA, que nos ajuda a ter uma maior ressecção, mas como eu falei, um artigo mais novo mostrou que a sobrevida em si não muda muito, mas o grau de ressecção muda em si, utilizando o 5-ALA. Outra possibilidade é a ressonância intraoperatória, que nos ajuda, nos permite uma correção cirúrgica. Se a gente fez uma cirurgia, acha que ressecou bem, faz a ressonância e mostrou que não ressecou, a gente pode voltar no mesmo tempo operatório e terminar de ressecar o que for possível, mas há um desafio das dificuldades que a doutora Thais pontuou mais cedo e também do alto custo dela. E a outra possibilidade é a ultrassom 3D, que nos ajuda principalmente a nos desviar desse brain shift, que muitas vezes pode nos atrapalhar na localização da lesão. E aí, aqui é um fluxograma das lesões recidivadas que isso que o NCCN traz. E aqui eu bati de novo naquilo que eu falei para vocês sobre a dificuldade de paliar esses pacientes. Então, olha só, num paciente que tem uma lesão de alto grau, que está recidivando, olha o tanto de coisa que ele considera antes de considerar cuidados paliativos. Então, ele recomenda sempre avaliar se a lesão é difusa ou multifocal. Sendo difusa ou multifocal, avaliar se há um clinical trial em atividade para que a gente possa recomendar esse paciente, ver se tem uma terapia sistemática que a gente possa sistêmica que a gente possa encaminhar esse paciente, ver se o paciente tem uma lesão que é muito sintomática e a localização é possível de ressecar para a gente fazer uma nova ressecção, considerar a terapia com campos alternados para depois pensar se esse paciente pode ser ou não candidato a... Para mim, a novidade aí é você considerar essa terapia com campos alternados, que é uma coisa que para a gente não está fora da cogitação. Mas se você vê, tudo que a gente se discute hoje em dia, quando a gente pega um caso que está recidivado, a gente pensa naquelas coisas ali. Sim. Como é que tá? Tem doença em outro lugar? Essa doença está fazendo mal para ele? O paciente está no KPS bom? A gente decide se vai operar ou não. Exceto terapia sistêmica, que eu acho que a gente nunca pensou numa recidiva e falar assim, não, manda o oncologista de novo para ver se vai fazer remédio de novo, ver se vai adiantar, né? A gente já pensa mais se pode operar, se tem um KPS bom, se vai resolver alguma coisa. E cuidados paliativos, existe grau, na realidade, IGPM, por ser incurável, é cuidados paliativos no sentido de que você já pode conversar, né? Mas assim, no sentido de que você já pode definir com ele o que ele quer de invasivo, até onde ele quer de invasivo. Cuidados paliativos exclusivos, que é quando você realmente não vai fazer nada invasivo. Mas o NCCN é americano, né? É americano, né? Então, os americanos, eles são são mais agressivos, né, no tratamento, né? Então, eles vão tentar até eles têm um pensamento Isso foi um algo que eu pouco também mais... vi na atualização dos miomas, que eles colocavam nisso, né? Se o paciente tem uma lesão e tem um clinical trial rolando, manda esse paciente para lá, porque é melhor do que não fazer nada. Então, é algo que foge muito da nossa realidade, né? A gente...
Outras possibilidades, então, né, para essas doenças recorrentes e progressivas são as outras drogas, como o bevacizumab, repetir a dose da temozolomida, a lomustina, a carmostina e o PCV, e outras terapias direcionadas, pensando especificamente nas alterações moleculares específicas, né, como as fusões do NTLK, alterações do FGFR, mutações do BRAF e mutação do H3. E aí seriam terapias alvo direcionadas, né, que são ainda mais difíceis de a gente conseguir fazer na nossa prática. Essa do FGFR, dessa alteração, é fator de crescimento Sim, vascular, né? isso. Tem um estudo com as células CAR-T, né? Claro, porque faz essa exposição e aí o próprio macrófago do paciente vai lá e destrói a célula. Tem um negócio lá de camundongo, né, que fizeram, poxa, diminuiu aí fizeram em idoso com GBM recidivado, não tinha mais o que fazer, fizeram alguns casos, parece que diminuiu, mas depois voltou a lesão. E parece que em camundongo deu uma subida aí nas lesões. Uma pesquisa até na Estação Espacial Internacional. Que eles Claro, mandam as células e alguma aí coisa. você, no espaço tem o envelhecimento acelerado, né? Já tá aglomerado. Aí, É difícil. E é isso. quando a De gente for para Marte, Mas, conclusões, Take home answers. pode falar, Chico. não, pode terminar. De conclusões e mensagens finais, a gente tem sempre que individualizar esse paciente, como seguindo o fluxograma que a Hannah Research Group trouxe, né? Considerar primeiro os perfis do paciente, depois o perfil molecular da doença dele, para a gente pensar em uma terapia com a maior ressecção volumétrica possível, lembrando sempre que a gente vai ser limitado pelo que o paciente permitir, o que deixar ele com uma lesão residual menor, porém com uma funcionalidade preservada. Então, esse tem que ser nosso alvo e sempre o nosso foco nos pacientes e os cuidados pós-operatórios também. Essas foram as referências e é isso. Lembrado, Antes de Arthur deve fazer algum comentário, eu acho que cada vez mais, né, a gente tem que, de alguma forma, tentar conseguir monitorizar mais nossos pacientes. Esse é o recado principal, que a gente sempre tem embasamento aí, científico pode interromper para o isso, né? compartilhamento. Então, a discussão estava antes, né? Aquela paciente, né? então, mas você vê que a gente já discute isso, né? A gente já, claro, tem coisas novas aí, achei interessante esse negócio aí da volumetria, dessa classificação de volumetria e dessa classificação de como saber, né? Se aquele edema é ou não é. Isso para mim é novo, então achei interessante isso daí. Mas a questão da monitorização para a gente já tem que ser uma condição já muito bem estabelecida na mente de todo mundo, né? A aula foi muito boa, Gabriel. Eu vou aproveitar aqui, vou só fazer um pergunta para aproveitar que Iveson está aí assistindo. Tudo bom? Tudo bem, Iveson, com você? Se eu pudesse só fazer uma pergunta para você, eu queria saber se a gente tem acesso a fazer, não sei se você me ouve aí. Oi, Arthur, você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, estamos ouvindo você sim. É porque o áudio, eu não sei, eu não estou sabendo mexer nesse Zoom aqui. Não, tranquilo, mas ele está lhe Mas ouvindo. eu entrei agora, eu só entrei agora na aula. Eu É, diga aí. tranquilo, meu amigo, tranquilo. Você Eu tira não uma dúvida, acompanhei o assunto aí. do ponto de vista operacional, duas perguntas que eu queria fazer para você. Como é que está para a gente fazer pesquisa do MGMT, da metilação do MGMT, e se tem possibilidade, a depender do caso, é claro, a pesquisa da homozigose do CDKN2A2B, que é uma coisa que está muito em foco hoje em dia, né? Tem como fazer essas duas coisas pelo seu laboratório? Veja, tem uns laboratórios de apoio fazem, né? Mas para os que você fala especificamente para os casos de cirurgia, né? Não, não necessariamente para cirurgia. Eu falo assim, do geral, entendeu? Que eu posso pedir, às vezes, um paciente, a depender do custo, a gente pede para o paciente fazer particular, entendeu? Se não, eu sei que pelo SUS não tem como a gente fazer, né? Mas eu digo, É, MGMT a gente já mandou alguns casos, é, né? Por exemplo, situação, aqueles glioblastomas, paciente idoso, né? Que aí eu lembro que a discussão era se fazia, que tinha que escolher se ia fazer radioterapia ou quimioterapia, e aí fazia metilação MGMT para tomar essa decisão, para escolher uma coisa ou outra, né? certo. Foi uma situação que eu lembro 2 ou 3 casos que a gente mandou com essa finalidade, Tá. mas não tem sido muito comum, não, pedir, mas tem sim a possibilidade de pedir.
E da homozigose lá do CDKN2A2B, dá para a gente pesquisar também? Eu acho que sim, só tenho que checar com o laboratório de apoio como é que tá. Mas a princípio talvez seja possível, né? Provavelmente sim. Se tem sido solicitado, é uma coisa mais nova, eu É, não. é mais recente. Até assim, Mas por com exemplo, certeza tem, só a questão de verificar e o às vezes se eu fluxo. tiver, por exemplo, um asterostomia anaplásico, grau 3, que eu na hora da cirurgia tenho a impressão que ele seja mais agressivo ou tá tendo um comportamento mais agressivo, a gente pode pesquisar porque ele vira grau 4, né? Aí a gente já vai tratar ele como grau 4, né? Se Entendi. for um asterostomia difuso. Mas a gente vai conversando mais depois disso daí. Obrigado aí, viu? Imagina. Alguém quer perguntar alguma coisa para Gabriel? Tem uma dúvida. Tem uma coisa que a gente sempre discutia lá, não sei se você achou isso aí na pesquisa. Que a gente não fazia corticoide de 6 horas. Fazia a dose toda de manhã. 16, 12. O artigo ele traz que a meia-vida da dexametasona é mais longa e por isso que ele é mais utilizado. E ele recomenda fragmentar a dose. Ele não fala em quantas vezes a gente vai fazer, desde que o paciente consiga aderir ao tratamento. Mas o padrão que eu vi, pelo menos, até na tabelinha que eles colocam dos tratamentos, eles colocam de 12, acho que eu tenho aqui a tabela. Eles colocam de 12 em 12 horas, se A eu não me gente engano. deixava 8, 12 e 12, assim, se fosse para fazer 16. Mas a gente não deixava. Mas por quê? Seis, porque tinha o... Eu nunca fui atrás disso. É, para saber, porque às vezes Essa questão da meia-vida faz sentido aí. ou era do serviço, uma coisa do serviço, que alguém falou, ah, faz 8 e 8. O cara da neurônio não melhora. Não, tudo bem, à noite, né? À noite realmente ele... Acho que pode ter muito, porque se faz a dose mais fracionada, eu acho que a capacidade desglicêmica do corticoide ela acaba sendo replicada o tempo todo, né? Quando a gente faz a dose só, acho que deve ter uma alteração glicêmica ali inicial e essa alteração não fica sendo perpetuada o tempo todo. Se a gente faz fracionada, acho que talvez seja uma das possibilidades. Então, eu não sabia se era Deve ser assim. metodologia. Eles recomendam assim, ó, quando o paciente tem sintomas severos, fazer a 10 mg de bolos e 16 mg dia em doses divididas. Sim. Mas não Mas fala não qual fala hora, como, né, que eles dividiam. Quando eu tiver a oportunidade, eu pergunto lá, por quê? Uma coisa que eles falam, a gente não fazia tanto corticoide assim, principalmente se fosse para a rádio. Ele falava lá, assim, também nunca fui atrás, né? Que a célula parava em prófase, e aí na hora de fazer a rádio, ela teria uma resposta menor durante o corticoide, por isso que eles não estavam recomendando corticoide de rotina, que teoricamente pioraria o prognóstico. Mas aí depois de ser o edema da rádio, também teria uma indicação também para ajudar nisso aí, né? Aí, em geral, a gente mandava sempre. E aí, voltava depois, assim, sei lá. Mas o terapeuta que defendia isso. Não, era um do cara da neurologia. A rádio deve deixar 4, 6 e 6. Eu já vi. Não sei, isso foi também uma coisa que eu nunca fui atrás. Na época que eu ficava mais nessas reuniões, tinha umas escalas que eu vi numa das aulas da SBN, que eles usavam muitos calculadores prognósticos, né? Aí ele colocava a calculadora e falava, né? Assim, se é MGMT, se a ressecção fosse para o máximo, ele falava alguma coisa no artigo sobre validação dessas calculadoras, não, né? Porque, inclusive, na calculadora ele falava, se o uso de corticoide, a sobrevida do paciente é menor. Se ele não fazia uso de corticoide, a sobrevida dele era maior. Porque teoricamente Teoricamente ele tem doença, tem mais doença, né? Tem várias calculadoras, né? Tem uma que um dos pesquisadores que está liderando... não, é outro consórcio agora, esqueci agora do consórcio. Consórcio é o pessoal da Holanda que está liderando, né? É um consórcio que estão fazendo um trabalho multicêntrico. Eles estão fazendo uma calculadora bem legal deles. Eles vão fazer uma calculadora que vai dizer assim, olha, você tem um glioma de alto grau, um GBM, para GBM, né? Para GBM. Você tem um GBM assim, desse jeito, nessa localização. Isso é para pensar em terapia, apesar de ser direcionada para aquele paciente. A localização é essa, a idade do paciente é essa. E Ele assim, falou holandês. é holandês, né? Estou esperando ele agora. Eu conheci ele lá no congresso. Então, um cara, 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. A calculadora que eles usaram na aula era essa aqui, pessoal. Aí ele falava, né? Felipe Qual? da China. Não, é o... Deve ser o último. Ele está nesse trabalho, não. É Van de Bent, Não, não. mídia holandês. Wittenberg.
Não basta. Ele não tá nesse. Esse trabalho é 2023, né? Deixa eu ver aí se tem outro aqui na aula dessa de Daniel Carril. Não, não. Não, tem que ser. Vanderbent aqui, ó. Não, não. Esse aqui é o Aí não. Tem outro trabalho aí? Sobre o sexo grupo? Não. Do ano só foram. Abra esse novo do neuro-oncologia da direita lá. Se não tá aí, não. Não esqueci o nome. Vogelbaum. Esse aqui é da Alemanha, São Francisco. Aquele Michael Fogelbaum é da Tampa, Flórida, do Moffitt Cancer Center. Tem o Mitchell Berger, né? Que tá ali também entrando nesse trabalho aí. Não tá aí, não. Mas tudo bem, depois eu passo. Esse Felipe também, ó. São sempre esses caras. Mas quem está à frente é o pessoal do. Esse trabalho aí é da Alemanha, né? Esse Philip ele é alemão, É europeu. é europeu. Mas tem o Mitchell Berger é americano. É muito cêntrico, né? Esse pessoal da Neuroncode faz bastante. Mas é isso. Mas você ia perguntar, essa calculadora não? Professor, foi a que eles usaram na aula da SBN, Não, quando eles não. foram apresentar o Não, caso. não. É DCCC, The Brain Tumor Center. Não conheço especialmente o que é. Mas foram o que eles utilizaram. Aí leva em consideração a idade, o GMT e outros fatores. Mas para GBM não. GBM, só falando de GBM. Era isso, era só passar se tinha validação. Essa não- A questão do anticonvulsivante, a gente tinha um vício lá, né, de fazer, né? Não sei porquê. E depois foi acabando isso aí, eu vim com esse vício e acabei também, né? Nem faço mais. Aí agora, mas agora a escolha tem um porquê, né? A escolha não é só porque a droga é nova, é porque eventualmente se o paciente for precisar de alguma coisa depois para não competir com o enzima. Sim. Metabolização hepática. Então, assim, é claro que a outra droga tem, e daí a gente vai sempre partir do princípio que é uma crise focal, né, de origem focal, embora o relato seja generalizado, mas você parte do princípio que é uma crise de origem focal, as drogas são essas e também a metabolização hepática. E aí não precisa ser só essa, se tiver o valproato pode ser também, lacosamina pode ser, lamotrigina pode ser, mas é isso. Mas usava-se muito mesmo, enfim, não tem recomendação. Mais alguma coisa? Algum comentário? Matheus, quer comentar alguma coisa? Então, vamos encerrar para a gravação aqui. Obrigado aí, viu? Interromper a gravação.